Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje a gente vai falar sobre Kubernetes, um assunto muito legal com pessoas bastante ativas na comunidade DevOps. Inclusive, ambos palestraram, né, no último DevOps Day, que aconteceu em Juiz de Fora, e vieram aqui conversar conosco sobre isso. Mas antes de apresentar os convidados, Champs, aqui comigo sempre. E aí, Champs, como é que você tá? Oi, Fernandinha, oi, convidados. Eu que não palestrei no DevOps Day, né, mas estou aqui para bater papo, que é o que a gente sabe, né? E a gente está celebrando os 10 anos do Kubernetes, né? Mas, apesar dos 10 anos, um tema mais atual impossível, né? Amplamente utilizado. Acho que todo mundo tem curiosidade de saber mais, então vai ser um prazer ter essa conversa aqui hoje. É isso aí. Então, para falar sobre esse assunto conosco, temos aqui o Felipe. E aí, Felipe, como é que você tá? Se apresenta, por favor, para nós. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, sei lá. Obrigado aí pelo convite, primeiramente, né? Meu nome é Felipe, eu sou Lead DevOps, atuo como Lead DevOps já há algum tempo, já tive outras posições também, mas hoje, além disso, eu também trabalho com engenharia de inteligência artificial, principalmente com modelos grandes de linguagem, né? As famosas LLMs e tal. E sim, eu sou um participante, pelo menos eu tento ser um participante um pouco mais ativo da comunidade. Inclusive eu e a Natália nos conhecemos num desses eventos do ano passado, no caso, no qual eu estava palestrando, e aí esse ano ela palestrou, inclusive, não foi isso, Natália? Então, foi isso. É isso aí, já se apresenta para nós, Bom dia, Natália. boa tarde, boa noite. Sou a Natália. Muito bom estar aqui, muito legal estar aqui, porque é isso, né? Um dos princípios aí do DevOps, eu acredito muito nisso, é compartilhar conhecimento de qualquer forma. E hoje aqui a gente vai tentar aí ajudar o pessoal a se aprofundar um pouco mais, né, em containers, em Kubernetes. Sou DevOps e trabalho com foco em observabilidade. Tento contribuir também com o tempo que a gente tem com a comunidade. E esse ano eu comecei, né, a contribuir com a tradução da documentação do Kubernetes, do inglês para o português, e a gente vai tentando aí também contribuir com outros projetos open source da CNCF. Muito massa. Eu acho que é legal, né, antes da gente entrar de fato no tema, só falar um pouquinho do evento aí do DevOps Day, que é um evento da comunidade para a comunidade, né? Então, falem rapidamente aí um pouquinho de como foi o evento e tal. Acho que o principal ponto do evento é a formação de indivíduos pelos próprios indivíduos que contribuem e que têm a sua vida profissional ali ativa, né, dentro desse tema. Não é restrito ao tema de DevOps, apesar de tudo, DevOps não é um cargo, né, é uma ideia por trás de como atuar numa profissão e etc. Existe um ferramental associado a essa ideia, e aí é onde a gente acaba arrumando o nosso cargo nisso, né, e tal. Mas é mais essa defesa dessa ideia. E uma das coisas que surgiram de forma emergente, né, a partir desse movimento, do estabelecimento dessa ideia, foi esse evento que acontece de maneira global, e ele é organizado pelas comunidades locais, não é restrito, na verdade, qualquer comunidade ativa pode criar esse evento, e ele tem alguns fundamentos. O primeiro deles é esse, né, não ter nenhum tipo de associação ou influência de empresas no desenvolvimento do evento, e por influência eu quero dizer, tipo, palestra de uma pessoa. O patrocínio ele acontece, mas como um apoio. O que vocês vão falar, exato, né, positivamente. Exato, né? exato. Então não existe nenhum tipo de venda, esse tipo de coisa. O que torna as palestras mais puristas no ponto de vista de tecnologia. Então é o ponto de vista do profissional sobre uma determinada tecnologia ou assunto, e explanando ali para os demais colegas, né, que estão participando do evento sobre aquele tema, né? Então acho que é o ponto de colaboração, né, entre os profissionais e tal, que é um dos princípios do DevOps. Não, e eu recomendo fortemente a quem está nos ouvindo, caso tenha uma oportunidade, que participe de DevOps Days. A gente vai ter uma edição aqui em Belo Horizonte. Também pode ser um pontapé para você que nunca teve nenhum contato com nenhuma comunidade, conhecer. É um evento que nos possibilita também saber de cases, aprender
ferramentas novas, né? Porque aí dentro desse mundo Cloud Native são muitas coisas. Então, é um lugar assim para fazer networking, para aprender. Ou você aí que está querendo entrar ou migrar de área também, se entender um pouco. Então, é uma oportunidade muito bacana. E 14 de setembro tem DevOps Days Belo Horizonte. Bom, então entrando mais um pouco no nosso tema, né, vamos começar falando mais sobre o Kubernetes, né? Como que surgiu, o histórico, o que é o Kubernetes. Então, gostaria só que a gente desse uma primeira contextualizada aí na galera do que é e o histórico, um breve histórico aí dessa ferramenta. Não, legal. Acho que nesse aspecto eu posso contribuir um pouco. Acho que uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu comecei a aprender sobre containerização foi olhar o que tinha, né, no ecossistema de containers. Isso foi em 2020, já faz um tempo, mas enfim. E aí, dentro do ecossistema apareceu o Kubernetes como um dos orquestradores que tinha disponível na época, né? Ele, na época também tinha o Mesos ainda existe na real, mas ele não é tão expressivo mais. O Docker Swarm, entre outros, que também foram meio que, não deixados de lado, mas assim, foram sendo substituídos por conta da expressividade que o Kubernetes tem de fato, né? E pelo tanto de outros features que ele cobre além da orquestração de containers. E uma coisa que eu acho super interessante é que é um projeto que a Google desenvolveu durante 10 anos, né? Ele inicialmente chamava o Borg ou Omega, eu nunca lembro quem veio primeiro, mas ele era um orquestrador batch, né? De tarefas batch rodando em containers, que durante esses 10 anos serviu ao Google para diversas funcionalidades, especificamente nessa parte de orquestração de containers, e em algum momento ele resolve abrir esse projeto para a comunidade. Na época, quando foi aberto, era o Borg, propriamente dito. Esse projeto rapidamente foi incorporado pela comunidade por conta da sua expressividade, né? Ele resolve alguns problemas que eu acho muito sensacionais na parte de orquestração de container, que o Docker Swarm, na minha opinião, não resolve tão bem, que é a parte de redes e comunicação entre. Mas acho que essa solução, né, da parte de rede, usando ali o Overlay V2, com o Service Resolver por ele mesmo e tal, isso já foi um belo de um ganho. Eu acho que o maior pontapé inicial ali para a comunidade realmente abraçar isso e começar a desenvolver outras soluções em cima disso. Hoje o Kubernetes já é um monstro, é um ecossistema completamente diferente desse inicial. Usa isso ainda de base, mas existem 1 milhão de outras soluções em cima disso, né? Isso. E ele domina a orquestração de containers completamente, né? E por que aí eu vou trocar, hein? Por que o Kubernetes é o que ele é hoje, né? Assim, primeiro que a Google colocou aí, né, no finado Borg, mais de 15 anos de expertise, né? E se a gente for pensar, né, que containers não é um conceito assim tão recente ou que surge com o Kubernetes, né? Você vai ter lá no Linux, cgroups, outras formas de você fazer isolamento de processos, mas o Kubernetes ele imprime um padrão de como desenvolver a sua aplicação, como fazer integrações e como você gerenciar isso, né? Porque se a gente for colocar qualquer workload aí no Kubernetes, de forma declarativa. Então, se eu estou dizendo que eu quero uma réplica para, sei lá, ChatGPT ou o Evolve, ele vai garantir que eu tenha uma réplica dessa aplicação, né, no seu funcionamento ali embaixo. Então, ele imprime esse padrão que vai tornar integração entre times, definição de negócio, né, muito mais prático, mais simples do que outras soluções, né, de orquestração que a gente teve. Eu queria colocar uma perguntinha aí, né, porque a gente citou vários conceitos aí durante a explicação, e eu acho que até para quem já está familiarizado, às vezes, com o conceito de container e tudo mais, com essas diferentes possibilidades do Kubernetes, às vezes esses conceitos ainda ficam um pouco confusos para os desenvolvedores. Então, minha pergunta é mais no sentido dessa diferenciação do que é um pod, o que é uma imagem, o que é
um container, enfim. Acho que se a gente pudesse contextualizar um pouquinho disso, acho que vai facilitar ainda mais para o pessoal entender do que a gente está falando e por que o Kubernetes tem sido tão relevante, né? Bom, o Kubernetes ele imprime um padrão, né, de como, desde o desenvolvimento ao deploy e o monitoramento de uma aplicação, né? Então, o que é a containerização, né? É o isolamento de processos dessa aplicação em uma infraestrutura, né? Então, você desenvolveu um software, né? Você vai precisar ali das dependências desse código, né? Normalmente você precisa definir, né? Essa é uma aplicação serverless, vai rodar numa VM, onde que você vai hospedar isso, né? E tradicionalmente, né? Aí há uns 15 anos, né? Ou não, você subia essa aplicação numa máquina virtual, por exemplo. Só que ao longo do tempo, era muito comum você ter problemas de compatibilidade ou atualização de alguma dependência, de alguma lib, que quebrava a sua aplicação, por exemplo, né? Então, com a containerização, você consegue construir, né, a partir aí do Dockerfile, uma imagem, né, o que vai se tornar uma imagem de container que vai poder ser executada numa máquina com Docker ou no próprio Kubernetes, e você vai conseguir isolar. Um exemplo, construir algo em Python, né? Eu tenho ali uma dependência da versão 1.0.1 e não sei por que cargas d'água essa aplicação só consegue ser executada nessa versão, né? Pode ser que algum dia você executou um pipe upgrade e essa dependência mudou de versão, quebrou sua aplicação. Então, no container, você consegue garantir garantir que essa dependência, por exemplo, não mude, né? Então, eu vou isolar a minha rede, eu vou isolar a CPU, eu vou isolar a memória, e você vai garantir que essa aplicação não se misture, né, com outras coisas que estão ali na sua infraestrutura. E aí, essa vantagem que você está contando aí para nós, Natália, é a vantagem de usar containers, né? Sim, sim. De ter containers, de utilizar containers para fazer a publicação da minha aplicação, certo? Exatamente. E aí, onde que entra o Kubernetes no jogo? Primeiro que Kubernetes não é uma bala de prata, né? Ele não vai resolver todos os problemas da nossa vida, né? Depende muito se você tem um ambiente... se você tem um ambiente pequeno, por exemplo, será que Kubernetes é a melhor solução, né? O Kubernetes ele vem para resolver o problema de você gerenciar, né, o que, né, você precisa ser um maestro muito eficiente para conseguir gerenciar altas cargas de trabalho, né? E dependendo do período do ano, né? Por exemplo, essa semana a gente está tendo uma promoção aí bem famosa no marketplace famoso, e você tem, por exemplo, um aumento, né, no número de requisições, né, de determinadas operações ali. Se fosse no modelo tradicional, como que você escalaria e atenderia a essa demanda, né? Garantiria alta disponibilidade? Então, o Kubernetes vai entrar aí, né? E aí você tem essa imagem de container, ela pode ser só um pod, sem um controlador por trás, e aí se você deletar esse workload, morreu a aplicação, né? Ou você pode colocar isso em forma de deployment, né? Que vai gerenciar esse pod, que é a menor unidade dentro do Kubernetes, né? E a partir disso, a gente consegue escalar essa aplicação. Por exemplo, se tiver um aumento de CPU, de consumo de CPU e de consumo de memória RAM, eu subo
o número de réplicas, por exemplo, para dar conta desse serviço e, por exemplo, eu não sofrer com lentidão, latência e etc. Então, o Kubernetes ele resolve, por exemplo, um dos problemas de alta disponibilidade, que se ele fosse utilizado só ali no Docker, numa VM, a gente não teria essa possibilidade exatamente, né? Você perguntou de uma coisa específica sobre pods, né? O que é um pod e tal. Acho que a Granado já diz algumas coisas, mas é interessante falar que o pod, apesar dele ser a menor unidade, né, do que o Kubernetes consegue orquestrar, então quando ele avalia se aquele pod cabe dentro daquela VM ou não, né? Ele vai olhar o total de memória, o total de CPU e avaliar se existe recurso físico naquele servidor para poder alocar aquele pod ou não. Mas dentro daquele pod, a gente pode ter mais de uma aplicação rodando, né? Inclusive. E, assim, não é usual, porque quando você está falando de escalabilidade, por exemplo, e você tem um back e um front, por exemplo, se você colocar os dois dentro do mesmo pod, talvez o seu front esteja sofrendo uma carga de trabalho que vai exigir que ele escale para uma nova unidade, igual a Granato mesmo já tinha colocado, mas o back tá suave, assim, ele nem precisa responder, ele tá lá nos 40% de memória ainda, tomando 20% de requisição de CPU só e tal, e é isso. Mas, como o Kubernetes ele não entende o container, ele entende o pod, se os dois estiverem no mesmo contexto, ele vai escalar ambos, né? E aí você vai ter o que a gente antigamente tinha com VM, que era o desperdício, né? Acho que o Kubernetes ele endereça mais uma coisa interessante, que é evitar o desperdício de recurso. É superusar o seu recurso disponível. Então, quando você está falando de escalabilidade e tal, que ele consegue olhar quanto de memória e quanto de CPU aquele pod ou aquela aplicação que você está tentando deployar precisa, e aí ele vai conseguir encontrar um servidor que consegue alocar aquele recurso. Nós estamos falando que eu posso usar aquele recurso até 100%, com um nível de conforto ali de que a minha aplicação tá rodando tranquilo. E um ponto a se observar nisso é que isso gera uma economia, né? Isso gera economia de serviços do tipo cloud, onde você está pagando, você está alugando a VM de alguém para rodar as suas coisas. É sempre importante falar que a cloud não é algo abstrato que mora no céu. É um servidor físico. Exatamente. Existe um servidor físico em algum lugar. Exatamente. E, na verdade, você só está alugando o computador de alguém. Alguém comprou um computador muito parrudo que valia a pena você alugar ele, entendeu? E você não quer comprar ele também porque custa caro. Principalmente agora, né? Mas, enfim. E aí, voltando lá nos pods, existem padrões de aplicações que necessitam que tenham mais de um container dentro do mesmo pod. Por exemplo, se você tem um log collector, né, que está fazendo ali varredura dos logs que estão saindo no std-out de um pod, por exemplo, ou que estão sendo armazenados num sistema de arquivos do pod, é muito interessante que esse cara esteja no mesmo contexto, né, porque ele escala junto com a aplicação e ele consegue associar o ID daquele pod ao que ele está coletando de informação. E aí, na questão de observabilidade, né, Granado, isso ajuda bastante, porque aí na hora que você está fazendo a avaliação dos logs do outro lado, ou das métricas e etc., isso fica muito mais claro sobre qual é o problema da sua aplicação ou não, né, ou como ela está performando e tal. Do ponto de vista, vamos supor, de sidecars, né, que a gente fala que é um padrão hoje muito utilizado para aplicações que vão precisar, por exemplo, de uma abstração da parte de redes além da que o Kubernetes consegue te oferecer. E aí, quando a gente está falando além do que o Kubernetes consegue te oferecer, é porque a camada de service dele já vai fazer um registro no kubeproxy, por exemplo, que é um dos componentes que o Kubernetes deploy em todos os servidores, da parte de registro do pod ou do IP do pod para torná-lo disponível na comunicação. Então, quando o kubeproxy recebe uma requisição, ele enxerga se aquela comunicação está sendo para um determinado serviço e faz o redirecionamento disso para o pod específico que está sendo chamado, mas ele não consegue fazer um controle, por exemplo, se aquele pod deveria receber aquela requisição. Porque esse kubeproxy, no final das contas, é uma abstração de load balancer tipo 4, né, que vai na camada 4 OSI ali, que é só transporte,
né, e tal. E a camada de transporte, ela não entende nada do pacote ou do protocolo. Se ele não entende nem do pacote, nem do protocolo, nem da aplicação, o que ele pode fazer é só fazer um rastreamento baseado no IP, endereço de quem está mandando para quem está enviando. Ponto. Quando você vai na camada de aplicação, ou na camada de segurança, etc., outras camadas, né, que vão estar ali do protocolo, da camada OSI, ele vai conseguir entender se aquele pacote ou aquele método poderia ser executado contra aquele outro pod. E aí você precisa de uma aplicação que está no seu pod, que recebe esse pacote e consegue entender. Então, o Kube Proxy roteia tudo, porque ele não entende nada da aplicação, do protocolo, mas o sidecar vai conseguir abrir aquele pacote, chegar na camada de aplicação e falar, você deveria estar mandando uma requisição para esse pod ou não? E aí ele vai redirecionar ou não redirecionar. E aí tem outras N aplicações ao qual isso se aplica, por exemplo, o MultiLS, né, que vai poder conseguir encriptar a comunicação end-to-end. Então, só no contexto do pod é que aquilo ali vai estar descriptografado. Então, tudo aquilo que é visível dentro, né, se você usar um Wireshark, por exemplo, e fazer um dump, ou um TCP dump lá, você conseguiria ver todos os pacotes, mas eles estariam encriptados. Então, você não conseguiria ler nada, né? Acho que eu fui muito além do que a pergunta inicial, mas assim, a gente entende o porquê o pod é a menor unidade e o que ele permite você fazer de abstração, além do que o Kubernetes oferece por default, né, digamos assim. Um exemplo, eu preciso de um Apache, um pod, né, tem um pod ali. Aí eu tenho um Apache e a aplicação, por exemplo, eles podem estar no mesmo pod. Aí você vão se comunicar muito facilmente, né, porque vão estar dentro do mesmo workload. Ou uma aplicação que precisa, sei lá, esses dois containers precisam ter acesso ao mesmo sistema de arquivos. Então, estando no mesmo pod, isso é resolvido também. Ou, sei lá, por algum motivo, eu quero colocar, junto com a minha aplicação, eu não recomendo isso, tá? Mas é só um exemplo. Sei lá, um gerenciador de segredos. Eu posso meter isso no mesmo Na real, pod, o Vault faz isso, né? Ele tem um padrão server sidecar ali que faz a injeção dos segredos direto. Ele faz a query no servidor principal e injeta como segredo na aplicação direto, por variável de ambiente, né? Exatamente. E eu acho que o principal case, né, falando aí de boas práticas, né, espero que vocês se preocupem com isso, eu posso construir um container que ele vai coletar métricas da minha aplicação de forma customizada, né? Então, eu consigo desenvolver uma aplicação que vai coletar, tratar logs, métricas, traces, etc. E, por exemplo, exportar essas métricas para alguma solução centralizada. Então, você consegue colocar esse carinha para trabalhar ali lado a lado do meu container de aplicação, por exemplo. Tudo isso, o pod, né, pode servir para a gente. Nossa, que vocês falaram assim, né, várias boas práticas, né, de como utilizar o pod, quando, né, quais aplicações que deveriam estar dentro de um mesmo pod, como fazer essa utilização da melhor forma. Mas eu fiquei com uma dúvida até anterior a isso ainda, que, assim, a Natália até começou a falar um pouco sobre isso, que são, assim, alguns cenários em que a gente não precisa utilizar Kubernetes e, às vezes, não precisamos nem containerizar a minha aplicação. Né? Existem esses cenários. Mas é muito. Né? Exato. Assim, sei lá, eu vou fazer uma API super padrão aqui que eu não preciso ficar me preocupando muito com escalabilidade, né? Com esse tipo de coisa. Às vezes eu não preciso. Às vezes eu, sei lá, eu vou instanciar um web service dentro da minha Azure lá e já está tudo bem. Eu não preciso containerizar. E aí eu queria saber com vocês como vocês veem isso, assim, em quais situações que eu realmente não preciso nem de containerizar, o que eu preciso e quando eu preciso de fato usar um Kubernetes mesmo, porque eu estou precisando, né, de extrair o melhor potencial da ferramenta. Legal. Acho que a essa pergunta eu daria uns 50 centavos de contribuição aqui, que é a primeira coisa que você precisa avaliar é caso de uso. Né? O que o Kubernetes resolve? O Kubernetes resolve complexidade de rede, complexidade de orquestração, escalonamento, escalabilidade, resiliência. Aí beleza, aí você vou sempre no Kubernetes. Não é esse o caso.
É porque tem outros orquestradores que fazem partes dessas funcionalidades, mas não entregam, por exemplo, uma versão completa de solução de rede, né? Então, de um Service Discovery por default, né? Por exemplo, o SS da AWS ou a outras soluções de containers de outras clouds que eu não conheço. Eu só conheço a AWS, mas enfim. Esse SS, por exemplo, foi 90% de todas as implementações que eu fiz até hoje em containers e que já resolve, tipo assim, assustadoramente boa parte das aplicações. Quando foi o ponto de corte? Né? O ponto de corte foi a partir do momento que eu precisei resolver endereços de aplicações que estavam sendo escaladas de forma dinâmica, o ECS ele começa a ficar truncado nisso. Porque você vai precisar usar ou o load balancer ou uma solução custom de Service Mesh. E aí, na hora que você faz isso, começa a introduzir uma complexidade que o Kubernetes te entrega de graça. E aí você fica assim, cara, para que eu vou gastar minha cabeça com isso se eu tenho a outra solução que já atende a isso, né? E vai te entregar até muito além do que você está tentando resolver. Eu falaria que até container tem caso de uso, né? E aí, na minha bem humilde opinião, você precisa avaliar se o overhead de um container, apesar de estar entregando esse isolamento da aplicação, etc., faz sentido quando a aplicação é extremamente demandante. E aí, o que eu estou falando? Vamos supor, aplicações de inteligência artificial. O meu container vai ter um driver que suporta rodar em cima daquele sistema operacional, fazer as conversões necessárias, as chamadas de kernel necessárias, etc., e ainda entregar em alto desempenho para a minha aplicação fazer o processamento naquilo. Então, nós estamos falando de comunicação entre o sistema operacional e o hardware, né? O container, ele é uma abstração de sistema operacional. Se ele é uma abstração de sistema operacional, ele tem um layer ali no meio do caminho que está fazendo chamada para o sistema operacional base e o sistema operacional base fazendo uma chamada para o kernel, propriamente dito. É claro que tem funções otimizadas para isso, né? O container vem entregando isso cada vez mais otimizado, mas ainda assim tem uma perda de desempenho. E aí, se a sua aplicação é extremamente demandante, e nós estamos falando assim de uma aplicação que vai rodar em alta performance o tempo inteiro, às vezes você está falando comigo, milissegundos que eu estou perdendo. Cara, tá, mas no tempo, em larga escala, com uma quantidade absurda de chamadas sendo executadas, etc., isso vai chegar num montante que justifica esse nível de otimização. Tem aquele dizer, né, da engenharia de software, que é a otimização precoce. Você não faz nenhum tipo de otimização precoce, porque geralmente você está matando formiga com canhão, né? Mas, enfim, é uma coisa a ser avaliada. E se você é um bom entendedor na hora do levantamento do requisito, né? Você encontra requisitos não funcionais que restringem aquele tipo de aplicação, você tem que endereçar o caso de uso certo, né? Então, acho que foram esses dois maiores casos de restrição que eu já encontrei até hoje para uso dessas tecnologias, né? Tanto o container quanto a orquestração. Por default, usa container. Pelo menos o container. Uhum. Mas vai lá. Mas, indo além, assim, eu acho que tem 3 coisinhas que, para mim, né, Natália, pesaria na minha tomada de decisão, né? Em qual ambiente. Que aí a gente volta lá atrás na regra de negócio. Né? Eu diria, putz, essa minha solução aqui, ela é crítica, né? O que escolher? Porque no final das contas, o Kubernetes ele vai, por exemplo, te garantir uma melhor tolerância a falhas, né? Porque a sua própria arquitetura, né? Quando a gente sobe uma aplicação no Kubernetes, ele vai escolher, né? O melhor nó para subir essa aplicação, mas você consegue também replicar essa aplicação em vários nós, né?
tem um componente do Kubernetes que é o cluster autoscaler, né? Muita gente pode achar que, meu Deus, eu subi minha aplicação para a nuvem, está tudo resolvido, né? Mas a gente sabe que os provedores de nuvem têm zonas de disponibilidade, várias coisas, etc., para garantir que isso não aconteça, mas se cair um nó, por exemplo, do Kubernetes, a minha aplicação estava rodando ali, o Kubernetes com o cluster autoscaler vai tratar de repor esse nó de forma dinâmica, e ele também vai estar olhando, né, para as métricas e recursos do cluster para, por exemplo, decidir subir outro nó. E isso garante com que a minha aplicação seja tolerante, né, a falhas. E um outro ponto aí, né, que pode pesar no porquê escolher o Kubernetes é o fato de, como a gente tem um padrão de como você definir as aplicações, o time de desenvolvimento, ele, em tese, não vai precisar, por exemplo, se preocupar se essa aplicação está containerizada por exemplo, em qual cloud, se um dia a gente tiver um cenário que eu tenho que fazer uma migração, né? Vou migrar de provedor, eu vou voltar para as VMs, vou voltar para bare metal, etc. Então, a portabilidade que o Kubernetes oferece garante com que as empresas não fiquem presas, né, ou atreladas a uma solução, né, de um provedor específico. Porque a minha aplicação containerizada, eu levo ela para um manifesto do Kubernetes, eu consigo levar ela somente para um container Docker, eu consigo levar ela para um Docker Compose. Então, a facilidade de você migrar, portar essa aplicação é muito grande com o Kubernetes, né? E, né, o fato dela estar definida para Kubernetes faz com que também o time de desenvolvimento, por exemplo, consiga fazer rollback, fazer redeploy de uma aplicação de uma forma muito mais ágil, né? Ou fazer testes, etc., de uma forma muito mais ágil dentro do Kubernetes, né? Seria aí pontos que eu levaria em consideração as facilidades, né? Claro que o primeiro contato com o Kubernetes pode ser um pouco assustador, né? Uma empresa que adote Kubernetes, óbvio que você vai ter uma dívida técnica a ser paga, né? Mas o fato de ser um software open source, que você consegue, sim, utilizar soluções gerenciadas da cloud, etc., que podem oferecer algum serviço específico, a base do Kubernetes é a mesma. Não importa se você está rodando aí o Kubernetes num container na sua máquina ou num provedor específico de cloud, né? A definição da aplicação para Kubernetes é a mesma. Então, isso, inclusive, faz com que a gente tenha um avanço do desenvolvimento de soluções, aplicações muito mais rápido do que outras soluções. Foi legal você falar, Natália, em relação à migração, né, de nuvens aí, ou de provedores, enfim. Eu estava lendo recentemente uma reportagem falando sobre o fato de que algumas empresas estão saindo, voltando da cloud para on-premise. Isso é um tema que com certeza a gente vai explorar num episódio futuro, mas é um negócio, uma coisa que eu estava lendo, inclusive, recentemente, né? Que algumas empresas estão retornando aí para o on-premise. Mas aí, depois de todas essas vantagens que vocês falaram e quando utilizar e quando não, eu fiquei agora curiosa em relação a custo, né? Porque isso, claro, né? Quanto mais facilidade a gente tem, mais custo a gente tem também. E aí queria conversar um pouquinho sobre esse tema do custo aí do Kubernetes. Mas só complementando também, só pelo que foi dito também, a gente já tem uma interpretação aí de que tem um custo mais subjetivo aí relacionado ao Kubernetes, que pode estar relacionado justamente à diminuição do esforço do meu time em conseguir desenvolver ele mais rápido, ter menos esforço na hora de fazer os deploys, ter menos trabalho na hora de ter, pelo fato de não ter que lidar com um bug em produção lá por causa do gerenciamento do recurso, porque os bugs
vão deixar de acontecer se isso for bem gerenciado, né? Então, tem uma série de fatores aí, falando de custo, mas de uma maneira mais subjetiva em termos de tempo de trabalho, de esforço de time, que o Kubernetes, pelo que já foi dito, já é um ponto para ele, né? Aí eu não sei se ele se paga, é o que eu acho que a gente tem que levar em consideração. Né? E aí eu queria colocar mais um ponto na pergunta também, que é a complexidade da ferramenta, né? Porque pelo que vocês falaram, é uma ferramenta que tem uma complexidade ali inerente e que talvez, né, vai tirar um esforço do time de dev, mas vai colocar um esforço num outro time, talvez ali de DevOps. Né? Então, acho que tudo isso pode ser considerado como custo. Então, vamos lá. Não, legal. Eu acho que um bom ponto para adicionar nisso aí é que a carga cognitiva que você põe em cima do time, ela existe. E a partir do momento que você colocou o Kubernetes na sua solução, você tem duas opções. Ou você torna o time alheio a ela, e aí ele não sabe o que está acontecendo por trás, ele só sabe deployar, né? Clica no botãozinho, o pipeline roda, e é isso. Aí ele bate no endpoint e vê funcionar. Ou você torna o seu time ciente dessa complexidade. E aí eu acho que tem pontos positivos e pontos negativos dos dois lados. Num ponto positivo da primeira abordagem é eu extrair toda a complexidade do meu time, eu tenho aplicações altamente resilientes, altamente escaláveis, etc. E aí eu pus todo o overload, né, dessa complexidade em cima do meu time de DevOps, por exemplo, que eu tive que contratar, né, que talvez num sistema com VMs lá, o FTP, nossa senhora, credo. Tá, mas que tinha antigamente, né? E aí a galera conseguia autogerenciar o seu próprio deploy, mas que era extremamente suscetível a erros, falhas, etc. Mas quando você contrata esse time de DevOps para poder tratar essa complexidade, você tirou da mão do seu time algumas especificidades de implementação que às vezes seriam interessantes eles conhecerem para entregar aplicações eficientes, né? Alguns problemas que podem ser criados por essas abstrações, porque quando eu estava comentando, por exemplo, sobre o Kubeproxy, né, que é um load balancer ali no meio do caminho do tipo 4 e tal, se o meu dev não sabe que tem aquele load balancer no meio do caminho, ele sabe que tem mais um hop ali, e aí eu estou precisando entregar minha aplicação em milissegundos, né? Lá tem um hard requirement lá de 100 milissegundos, a resposta tem que acontecer. Pô, se eu tiver o load balancer da cloud, mais o load balancer do interno, mais um ingress no meio do caminho para tomar decisão, será que com esse tanto de componente eu consigo bater esse hard requirement? Entende? E aí, às vezes, o cara vai ficar ali escovando o bit e não vai resolver. Por quê? Porque tem uma quantidade de componentes no meio do caminho que impossibilita. Não estou falando que é o caso, estou só conjecturando, tá? Tem aplicações que rodam em Kubernetes são extremamente performáticas, não é isso, não me entenda mal. Não, mas eu entendi seu ponto, né? Que é basicamente assim, se o time não conhece o que está por baixo o que tá por baixo do que ele, né, do que ele está fazendo, às vezes ele nunca vai conseguir otimizar, né, a aplicação dele a ponto de atingir requisitos não funcionais. Exatamente. E aí a gente vai entrar num assunto até meio controverso, que é do tipo, o dev precisa conhecer do sistema operacional ou não? A gente sempre fala aqui no Entre Chaves sobre camadas de abstração que a gente adiciona, né? E quando a gente, enfim, desde sempre a gente adiciona camadas de abstração e cada vez menos o dev vai ficar precisando saber menos. Exato. Mesmo, né? Assim, ou ele fica mais especializado, né? Uhum. Vamos pensar dessa outra forma também. E aí você deixa o trabalho generalista para outros profissionais, né? As duas coisas são válidas, eu acho. Mas é só importante a gente reconhecer que quando a gente toma decisão para um lado ou para o outro, isso vai acontecer e isso pode impactar no tipo de aplicação que você está entregando para o seu cliente final. Aí vamos lá, né? A Granata tinha comentado que o Kubernetes está altamente associado com a galera de negócio, por uma série de questões. Isso é uma das questões, né? Se você tem um nível uma necessidade de uma entrega tão detalhada, então o seu time ele vai precisar estar altamente apto a debugar, inclusive o que está executando a aplicação dele, né? Se ele não tem essa necessidade, se esses fatores já não são tão relevantes, cara, então abstrai mesmo, porque aí você vai ter entregas que são core value do seu produto muito mais rápido, porque você consegue encontrar devs
mais facilmente no mercado, porque eles estão mais especializados apenas nos frameworks de programação ao qual eles estão desenvolvendo, e aí a sua cadeia de valor acontece muito mais rápido, né? Então, acho que só essa ponderação que era importante de ser feita, assim, né? Entre complexidade e facilidades. Mas, falando um pouco sobre essa parte de abstração de cloud, que eu acho sensacional que o Kubernetes entrega, é uma camada comum. É uma plataforma para governar a todos. Se alguém entendeu a referência. Mas tá bom. Maravilhoso. Enfim, aí essa camada única, ela permite você ser multi-cloud, ela permite você ser híbrido, que é entre cloud e on-prem. Aí esse tipo de movimento que você estava falando, né, de volta para on-prem ou não, ela se torna uma decisão. O meu custo tá maior do que o esperado ou não? Vamos supor que uma das clouds determinou que o preço dela subiu 20%, e aí aquilo tornou o retorno por request da sua aplicação inviável. Às vezes aqueles 20% era o seu lucro, sabe? E aí cada request passou a não se pagar mais. Então você está dando software gratuito para as pessoas, né? E, cara, de verdade, nós estamos num ramo onde o capitalismo reina, não adianta, né? Então, assim, se você tem essa necessidade de entender qual que é o retorno que você está tendo por request, esse tipo de coisa, esse detalhamento, né, da sua aplicação, então para você é relevante saber se você vai para Cloud A, para Cloud B ou ficar em casa, né? E aí, se você tem Kubernetes em todos os lugares, você pode botar uma terceira abstração aqui, que é um cara que vai ficar olhando o preço dos três e falando, cara, vou escalonar aqui, porque aqui eu vou escalar, e aí o preço por request está bombando, né, economia de escala, ou então eu vou ficar em casa, porque é do tipo, a conta de luz aqui já tá difícil de pagar, então fica quietinho aqui que tá suave, entendeu? De toda forma, adotando o Kubernetes, você vai ter uma dívida técnica ali no início, né? Até você conseguir colocar o time na mesma página, né? De conseguir padronizar como você desenvolve e deploya essas aplicações e como você administra também um cluster Kubernetes, você vai ter uma dificuldade inicial, mas que é superável, né? E, claro, o Kubernetes, a gente está falando muito de custo hoje, mas assim, ele, por padrão, ele também oferece opções para você conseguir reduzir custos, né? Então, ali na definição do Kubernetes, né? Se vocês estão fazendo tudo certo, observando a sua aplicação, né? Pelo menos ali o básico, né? CPU, memória Definir e limites. etc. Exatamente. Felipe falou tudo, né? Eu consigo, porque aí dentro do Kubernetes você pode ter alguns problemas, né? O primeiro, você pode ter problemas se você não definir limites, né? Porque aí a sua aplicação pode consumir indefinidamente, e aí você está desperdiçando recurso que está te gerando custo, né? Você tem um problema de definir de forma equivocada esses limites de CPU e RAM, por exemplo, que pode fazer a sua aplicação entrar em crash e etc. Então, o ideal, né, pegando tudo isso, assim, né, custo, comportamento de aplicação, etc., é que você tenha uma stack mínima ali de observabilidade, que você defina um período de tempo que você vai observar o comportamento da sua aplicação e definir requests e limites de acordo com isso. Porque aí você está olhando não só para a aplicação, mas para o ambiente. Então, você consegue remover nó, inserir nó, trocar máquinas, né, de uma forma muito tranquila dentro do Kubernetes, né? Mas é isso, voltando, né, atrás, né? O Kubernetes não é uma bala de prata, né? A gente fala de desenvolvimento, da administração, das boas práticas, né? Porque ele não vai resolver tudo por si só. Assim, só comentando em cima disso também, né? Assim como toda ferramenta, assim, ela tem que ser bem utilizada e ela abre margem para você cometer esse tipo de erro,
acredito que não só usando Kubernetes, mas usando outros tipos de gerenciamento aí dos seus recursos, você consegue também cometer erros que vão te comprometer no uso de recursos e vão te comprometer financeiramente, né? Eu acho legal na discussão do Kubernetes aí, como que a gente acaba sempre falando em custo. A gente sempre aqui no podcast que a gente vai falar sobre uma ferramenta, a gente cai na discussão do custo, que o usar ou não está sempre muito atrelado a isso. E o Kubernetes me parece ser um aliado em diferentes aspectos, como um potencial para otimizar o nosso uso dos nossos recursos e otimizar os custos, consequentemente. É claro que tem todas essas questões que a gente falou de complexidade, de time, mas pela minha experiência, acho que vocês vão concordar, e não por acaso, né, é uma ferramenta que domina o mercado hoje, ela é muito bem sucedida em otimizar esses custos nos cenários em que é aplicável, né? Ela é muito bem sucedida para ajudar a gente a otimizar esse recurso, né? Eu acho que o importante é só ressaltar que ele tem um salto inicial de custo, porque ele tem componentes próprios que precisam ser executados. Os nós mestres, se eles estiverem ali sendo executados da forma de alta disponibilidade, com alta resiliência, esse tipo de coisa, eles vão estar apartados dos workers, né? Tem os nós que são o control plane e tem o data plane, né? E aí o data plane é onde estão os workers que vão de fato executar os pods, etc. Então você tem o custo dessas máquinas que estão sendo só o cérebro da sua aplicação, o que você não tem em outros orquestradores de container. Então, você está entendendo o que eu estou falando? Tipo assim, às vezes, isso para uma startup é um custo que ela não paga, porque vai representar ali $1.000 para ela por mês das máquinas sendo executadas que ela não pode pagar. Entende? Então tem esse degrau, que era o que a Daniela soltou lá atrás. Tipo assim, não é solução de bala de prata, de forma alguma. Tem otimizações, mas a gente tem que pensar que, da mesma forma que o Cloud Native endereça aplicações em escala, o Kubernetes também é em escala. Se você estiver falando de meia dúzia de pods sendo executado, velho, esquece, velho. Kubernetes é caro demais para você. Em complexidade, em gestão, em tudo. Só vai se pagar no longo prazo, sabe? No longo prazo e em escala, só isso. Bom, galera, achei o episódio muito bom. Né, a gente falou bastante aqui sobre o Kubernetes, sobre o fato, né, dele ser um orquestrador de container e principalmente, né, o que você falou, né, Felipe, de ser a vantagem dele estar totalmente na escala, né, da gente conseguir gerenciar melhor, né, as nossas aplicações, as nossas publicações. E é isso, assim, muito obrigada a vocês, muito obrigada, Champs, e até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito Valeu, obrigado, pessoal. gente. Até mais. Tchau, galera!